Pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael. Trabalho e sou sócio da Storm Ideas, uma empresa que eu abri com alguns amigos, com outros 3 amigos, um deles está aqui hoje, o Rogério. O nosso objetivo, desde o início, era criar serviços na internet voltados para marketing digital. A gente está com o primeiro serviço em produção já há alguns meses, está começando a dar certo e a gente está bastante empolgado. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre processamento distribuído com Python e Celery. Na verdade, foi umas experiências que a gente teve com esse desenvolvimento. E, bom, aqui estão alguns contatos meus, meu blog, meu e-mail e meu GitHub, que vai ser mais importante mais para frente. E por que eu resolvi falar a respeito desse assunto, tentar falar desse assunto em 7 minutos? É meio ambicioso da minha parte. Na verdade, essa história começou no último Seven Masters. Teve alguma galera aqui que teve presente, talvez eles vão me ajudar. Que a gente falou sobre NoSQL. O evento foi muito bom, palestras muito legais, mas teve uma palestra que chamou mais a minha atenção. Eu não me lembro o nome do palestrante, mas eu lembro que era um cara que tinha um background acadêmico mais pesado, mais sólido. E a apresentação dele basicamente foi fazer críticas de forma embasada a tecnologias no SQL e levantar uma série de questões também muito bem embasadas. Eu fiquei assistindo a palestra com aquela cara assim, é impressão minha, ele veio num evento de NoSQL falar mal da tecnologia. Vocês devem imaginar, no final da palestra teve bastante discussão, bastante gente querendo fazer pergunta, né, falar a respeito. E acabou que eu não consegui tirar as minhas dúvidas e fui para casa pensando nisso. Chegando em casa, pensando um pouco a respeito, eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que ele estava criticando não eram as ferramentas, mas sim a forma com que nós, desenvolvedores, temos adotado essas novas ferramentas. Muitas vezes sem testar abordagens mais tradicionais, mais simples. E eu me identifiquei com esse perfil, né? Porque foi uma decisão que eu tomei há algum tempo atrás. E eu fiquei matutando, por que isso aconteceu comigo também? Basicamente, por uma questão de performance de bancos de dados não relacionais, a questão do esquema free, você ter liberdade de esquema, e principalmente pela possibilidade que essas ferramentas nos dão de escalar horizontalmente. Só lembrando que a diferença entre escalar horizontalmente e verticalmente é que na vertical você aumenta a capacidade do servidor e na horizontal você aumenta o número de servidores. Tá? E por que a gente acaba partindo para essas ferramentas? Basicamente por conta dessas facilidades que elas têm. É muito mais fácil a gente ir lá e adicionar um servidor ao cluster do que, se o banco de dados começar a ser um problema, do que tentar analisar o problema a fundo, tentar otimizar o banco de dados. É muito mais fácil ir lá, adicionar um servidor e problema resolvido, bola para frente. Legal, mas por que eu estou contando essa história aqui? Porque é muito comum também que isso aconteça com as nossas aplicações. Que chegue um momento que, por mais que a gente otimize o código e busque frameworks mais rápidos e algoritmos mais inteligentes, a gente acabe caindo na necessidade de distribuir a carga, de colocar mais servidores para ajudar a gente a processar. E que diabos é esse tal de processamento distribuído? Eu fui tentar buscar um conceito mais formal a respeito disso, e em alguns lugares eu ouvi pessoal conceitualizando como sendo qualquer sistema onde a gente distribui o processamento entre vários servidores em uma rede, e eu também vi pessoal conceitualizando como você distribuir o seu processamento no mesmo servidor entre os diversos núcleos ou processadores que esse servidor tenha. Então, para a gente chegar num conceito que englobe as duas opções, seria a gente colocar mais de uma unidade de processamento para fazer o que a gente precisa que seja feito. E aonde que entra o Celery aí? Ou até, o que é esse Celery, se é que a gente ainda não conhece? O Celery, segundo os
os desenvolvedores e a página oficial do projeto, é um processador de tarefas assíncrono. Como é que ele funciona mais ou menos, por alto? Existe um componente que é o produtor, que seria o código cliente. Esse cara ele vai gerar tarefas que precisam ser executadas e vão para um broker. Esse broker a gente pode entender como um gerenciador de fila. Vão existir consumidores ou workers, que são os caras que vão realmente fazer essas tarefas, vão executar essas tarefas. Eles ficam monitorando esse gerenciador de fila à espera de novas tarefas para serem executadas. Isso aqui pode ou não estar no mesmo servidor, ou pode cada um desses componentes estar num servidor diferente, ligado em rede. E você pode ter um ou mais workers ou consumidores, que podem estar no mesmo servidor ou em servidores diferentes. Legal. Me mostra como é que faz. Eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim. Vou ter que arrastar essa janela para cá. Bom, aqui, não me deixa mentir, esse standard out, que nesse terminal eu estou numa máquina virtual Vagrant, está aqui o standard out, que não me deixa mentir, eu acessei a máquina, estou aqui com o meu código que na verdade está dentro de uma pasta chamada consumer. Tá? Eu vou, dentro dessa pasta aqui, por enquanto não, mas eu vou subir um celery aqui dentro. E nessa outra aba, eu estou basicamente no mesmo projeto, só que em outra pasta, que chama producer, que é quem vai produzir as tarefas que vão ser executadas. Vou entrar num terminal Python aqui. Vou fazer um import. Eu peço desculpas por exemplo tão trivial, porque não seria possível explicar um exemplo mais legal em 7 minutos, tá? Então eu vou fazer um Fibonacci aqui bem na caruda. Vou mostrar funcionando, teoricamente. Travou. Legal. O que aconteceu aqui? Vou tentar mostrar. Veio para cá. Eu tenho um RabbitMQ aqui, tá? Que é o gerenciador de filas que eu escolhi para o nosso exemplo. O que aconteceu? Eu chamei o código aqui no terminal e ele travou. Porque esse código está aguardando que as mensagens sejam processadas. Isso pode ser feito de forma assíncrona. Tá? Depois a gente pode fazer um exemplo assíncrono. Esse trabalho veio parar aqui no RabbitMQ em forma de uma tarefa e vai ser executado pela outra máquina, pela máquina virtual, na hora que eu subir o celery. Vamos aqui então na outra máquina e vamos subir o celery. Eu espero que... Legal. Vou dar um... Será que eu consigo fazer um... Maravilha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou subindo um worker do celery, apontando um appconfig, que é um módulo Python, e dizendo em qual fila que ele vai consumir essas tarefas, que é essa remote worker, que está aqui no nosso RabbitMQ, remote worker. Vamos subir e ver se funciona. Ele vai... eu preciso entrar na minha virtual. Agora vai. Subiu o celery. Tem que subir o... Não funcionou. Por algum motivo, não funcionou.
Ah, mudou o IP, claro. Na minha rede ia funcionar. Aqui não. Pessoal, desculpa mostrar código desse jeito, mas eu devia ter me preparado um pouco melhor. Processando. Ufa! Ufa! Deu certo. O que aconteceu aqui então? Voltando pro slide. Se é que a gente... que isso vai acontecer de um jeito... a minha máquina principal... onde que estão as coisas? O broker está na minha máquina, no host, na minha máquina de verdade. O produtor das mensagens também está na minha máquina de verdade. Só um consumidor que está na máquina virtual. Esse consumidor está configurado para ler as mensagens do meu RabbitMQ na máquina principal e consumir essas mensagens. A gente mostrou funcionando. E aí tem algo... vamos sair daqui. Deve ter rolado alguma saída aqui também no... Tá aí. Funcionou. A gente colocou então uma máquina externa para processar tarefas no Celery. Algumas pegadinhas do malandro existem aí. Esse modelo vai servir muito bem caso você tenha muitas tarefas ou tarefas que podem ser subdivididas. Se você tem uma tarefa muito pesada e que você precisa de uma grande capacidade de processamento para executar essa única tarefa, talvez não seja o melhor modelo. Onde que a gente usou esse modelo? Eu tinha algumas funcionalidades no sistema de importação de registros que eram pesadas para executarem no servidor de aplicação, o servidor que serve o servidor HTTP. Então, eu queria, de alguma forma, tirar esse processamento dessa máquina e colocar numa outra máquina que estivesse ociosa. E aí eu usei o Celery para isso. No caso, eu nem faço o retorno, são tarefas de importação, então as máquinas worker jogam esses registros diretamente para o banco de dados, que é um MongoDB, que vai aguentar essa pancada, e tudo que o código cliente faz é lançar as tarefas. Vou mostrar um pouquinho do código, que é bem rápido, e aí a gente já termina. Bom, o código está no GitHub, vou mostrar para vocês. São basicamente duas pastas, Consumer e Producer. O produtor é quem gera as tarefas, então a função Fibonacci, ela itera sobre um range de um número e usa essa API para mandar as tarefas. O que é uma tarefa para o RabbitMQ? É simplesmente uma mensagem de qual função deve ser executada com os parâmetros. Então, a função que tem que ser executada e os parâmetros com a orientação de que para qual fila ela tem que ir. Ficou travado o terminal porque a gente tem um task.get a cada iteração. Se não tivesse esse task.get, o produtor ia simplesmente executar, mandar as mensagens para o RabbitMQ e não ia ter nenhum retorno. Ele não ia ficar aguardando um retorno. O get bloca o processo até que o retorno volte para o producer. E aqui, a funçãozinha de cálculo do Fibonacci super simples que faz um print e um return. Gente, eu escolhi falar desse assunto basicamente porque eu nunca tinha visto ninguém mostrar um exemplo de Celery distribuindo tarefas. Já vi algumas apresentações sobre Celery, mas nunca com essa abordagem. Celery não é nenhum assunto novo, mas eu achei que seria legal mostrar para vocês. Se tiverem perguntas,
O código de exemplo está aqui no meu GitHub. Quem quiser dar uma olhada. É isso aí.